Os centuriões da Bíblia, acreditando no meio da incredulidade. Mateus capítulo 27, o verso 54. E o centurião e os que com ele guardavam a Jesus, vendo o terremoto e as coisas que haviam sucedido, tiveram grande temor e disseram: verdadeiramente, esse era o Filho de Deus. Era uma sexta-feira, um dia que iria entrar na história da humanidade, uma sexta que seria conhecida como a Sexta-feira da Paixão, o dia que o Cristo foi morto na cruz. Não foi uma sexta-feira fácil para Jesus. Ele foi traído com um beijo pelo seu discípulo Judas. Tinha passado por tortura, humilhações, julgamentos injustos, e quando seu corpo estava no limite, ainda foi pendurado em uma cruz, com as mãos e os pés perfurados por pregos. Falamos muito da dor física que Jesus passou, mas esquecemos que, além dela, teve a pressão psicológica. Onde estavam seus discípulos? Todos tinham fugido e se negaram a estar ao seu lado nesse momento difícil. Apenas João estava ali, consolando a sua mãe Maria. Onde estavam as pessoas que foram curadas por ele? Todos com medo, preferiram deixá-lo sozinho. Apenas algumas mulheres valentes que, mesmo diante das ameaças, estavam ao seu lado, aos pés da cruz. Ninguém acreditava que ele era o Messias naquele momento. Mesmo seus discípulos achavam que tudo tinha acabado com a sua morte. Neste mar de descrença, duas pessoas se destacam com a sua fé. Duas pessoas improváveis. Era um dos ladrões que estava sendo crucificado ao seu lado, que percebeu que ele não merecia estar ali e que ele tinha um reino muito maior do que aquele que estava na terra, e recebeu como recompensa a frase do próprio Cristo, uma promessa fantástica: ainda hoje estará comigo no paraíso. O outro é pouco citado, é o centurião, que, ao perceber que a natureza estava sendo abalada com a morte de Jesus através de terremotos, teve uma certeza que poucos que estavam ali tiveram: verdadeiramente este era o Filho de Deus. Um soldado romano reconheceu o que uma multidão de judeus não conseguia. Perceba, todos viram e sentiram o terremoto e nem assim conseguiram perceber que ali estava o Filho de Deus. Pessoas que andavam com Cristo, muitas delas também não conseguiram naquele momento reconhecer que Jesus era verdadeiramente o Filho de Deus. Isso nos leva a uma questão: é fácil acreditar no Cristo quando tudo vai bem, quando Ele faz milagres, quando as coisas estão acontecendo como gostaríamos, quando Ele se revela a nós com seus sinais, ou fala conosco respondendo às nossas orações, mas quando Ele está em silêncio, quando tudo está indo de mal a pior, quando nada dá certo, quando tudo leva a crer que fomos abandonados. Será que temos a mesma percepção daquele centurião? Verdadeiramente ali está o Filho de Deus. Você consegue acreditar nisso? Quando tudo ao seu redor está caindo, quando tudo está indo para o buraco, aquele centurião nos ensina que é possível ter uma fé no meio da adversidade e que podemos reconhecer a grandeza do Cristo mesmo cercado de incrédulos. Não é fácil ir contra a maioria, quando ninguém ao nosso lado também consegue crer. Não temos ninguém que podemos nos agarrar como esperança. Mas nesse momento difícil, negativo, precisamos fazer minimamente como o centurião. Ali ou aqui ainda existe um Cristo que verdadeiramente é o Filho de Deus. Não desista de acreditar, porque talvez é justamente isso que vai fazer a diferença na sua vida. Esta é uma reflexão para a vida, pois a fé vem pelo ouvir, mas a transformação pelo agir. Deus te abençoe.